Oi, web amigas. Olha só quem tá aqui essa semana. E bom, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou a Thay, sou publicitária, trabalho no audiovisual desde 2019 e tenho 29 anos. Tem alguns temas que eu separei pra gente conversar ao longo dos vídeos, mas hoje em específico eu queria falar sobre hobbies. No auge dos meus 29 anos, hoje eu tenho alguns hobbies, mas isso começou só ano passado, porque é impressionante como nós, adultas e principalmente mulheres, não temos um hobby ao longo, da nossa vida. Assim, a gente se preocupa muito com um zilhão de outras coisas e a gente deixa de lado coisas que podem nos trazer um contentamento, uma alegria, uma coisa diferente do que a gente sente todo dia, que é estresse e sobrecarga. Então, eu lembro, assim, que quando eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, eu gostava muito de desenhar. E antes de eu fazer faculdade de publicidade e propaganda, eu queria ter feito faculdade de moda. Então, eu fazia muito desenho, assim, relacionado a croquis. Então, eu desenhava alguns lookinhos, umas roupinhas, etc. E aí, depois que eu comecei a fazer faculdade e entrei no mundo corporativo, eu deixei esse hobby, porque era um hobby. Eu não ganhava para isso, eu não ligava se estava perfeito o desenho ou não. Era algo que eu fazia por puro e simplesmente divertimento. E aí, como eu tava falando, depois que eu entrei no meio corporativo e que a vida foi acontecendo e responsabilidades foram acontecendo, eu acabei deixando este hobby de lado. E aí, passaram-se muitos anos, né? Mais ou menos aí uns 10, 12 anos. E ano passado, eu me vi, assim, mentalmente muito fragilizada por várias questões da vida e principalmente questões relacionadas ao trabalho. Na verdade, eu já estava vindo, de problemas relacionados à minha cabeça e a como eu estava me sentindo desde 2022, se eu não me engano, depois que eu passei por uma das produtoras que eu trabalhava. E aí, ano passado, assim, foi tipo o ápice, onde eu voltei a fazer terapia. E conversando com a minha terapeuta, a gente chegou à conclusão de que seria bom eu fazer alguma atividade em que eu não tivesse 100% preocupada em performar, em entregar, em fazer com excelência. E aí, a partir disso, eu fui procurando coisas, que eu pudesse fazer como hobby para poder fazer essa atividade e ser um momento, assim, em que eu pudesse me desligar totalmente de tudo que tivesse acontecendo à minha volta. Foi aí que em novembro... Minha memória tá péssima, gente. Acho que foi novembro. Não. Setembro para outubro. Eu encontrei um workshop de cerâmica no Sesc. Eu sou credenciada no Sesc, então eu tenho a carteirinha. E aí eu encontrei esse curso onde a gente fazia joias de cerâmica. Foi mais ou menos um mês de aula. Então, toda quarta-feira eu saía mais cedo do meu trabalho. Eu trabalhava na Vila Madalena e eu vinha pro Alto do Ipiranga para poder fazer essas aulas de cerâmica no Sesc Ipiranga. E assim, eu fiquei pensando depois, por que eu não arranjei coisas para me divertir antes? Porque toda aula, toda quarta-feira, que eu chegava lá e ficava só preocupada em qual brinco ou joia eu ia fazer, em mexer na argila, em depois pensar em como eu ia pintar essa cerâmica, me faziam descolar da realidade por 2 horas do meu dia e da minha semana. Então, era um momento assim que eu não vi o tempo passar, porque eu estava única e exclusivamente vivendo aquele momento e fazendo aquela atividade. E também foi uma oportunidade, assim, de fazer algo... Eita, como venta. Peraí, gente, preciso... Uma ventania, socorro. Pronto. Voltamos.
eu tava falando? Ah, tá. Vocês vão perceber que eu esqueço algumas vezes o que eu tava falando. Me fez também fazer aquela atividade sem pensar que eu tinha que fazer de forma perfeita, até porque era uma coisa que eu não sabia fazer. Então, ao mesmo tempo em que eu tava tentando fazer, eu também tava aprendendo, né? Algumas técnicas, algumas informações relacionadas a essa parte de cerâmica. E aí eu achei incrível que a professora, a Dandara, na época, no primeiro dia de aula, eu acho, ela pegou e falou assim, que se a gente tava lá com a intenção de fazer tudo muito perfeito e muito igual, que era pra gente desconsiderar isso, porque uma vez que a gente estava fazendo, né, essas joias em que eram formatos orgânicos, nada ia ficar igual, absolutamente igual, uma peça a outra. Então isso também me ajudou a trabalhar essa questão do perfeccionismo, assim, de eu não preciso entregar perfeição. Eu preciso entregar a proposta que foi solicitada. Então, se era moldar as peças, eu tinha que me preocupar em moldar essas peças, em fazer esses formatos de forma que me agradassem, mas não que tivessem que ficar perfeitos. Então foi muito bom assim para fazer algo que eu me diverti, que eu aprendi, mas que eu não me pressionei para entregar perfeição e nem para performar no meu ápice, assim, dar o meu 100%. E aí, depois da questão das aulas de cerâmica, eu comprei o livrinho do Bobbie Goods e do Girls Moment, que são livrinhos que estão aí, tá todo mundo comprando. E aí, eu comprei também e achei incrível, assim, porque, cara, quando eu pintei o meu primeiro desenho, eu fiquei assim, nossa, esqueci dos meus problemas. E eu tava passando por um problemão, assim, no mês passado, pessoal. Então, foram momentos, enquanto eu pintava, que eu também desconectei, entendeu? E só tava aproveitando aquele momento e pensando que canetinha que eu vou usar, que cor combina com essa cor, que jeito que eu posso fazer pra ficar bonitinho, sem também me cobrar pra, tipo, ser, nossa, a artista do desenho da pintura. Então, eu acredito hoje em dia que você conseguir ter hobbies em que você se permita não se cobrar essa perfeição e essa performance de ai, tem que ser ótimo, tem que ser, sei lá, a melhor coisa que eu faço da minha vida, é algo que tem me transformado, assim, e transformado em várias áreas. E é uma coisa, assim, que eu quero trazer muito para o meu âmbito de trabalho, YouTube e outras redes sociais, com o pensamento de não precisa ser perfeito, precisa ser feito e entregue. E caso não fique de um jeito que eu goste, é um aprendizado para que eu possa, numa próxima vez, fazer melhor. Mas sabendo que nunca vai estar perfeito. Porque eu acho que esse que é o problema maior, assim, né? De tipo, a gente sempre quer entregar o perfeito, só que o perfeito não existe. O perfeito existe na nossa cabeça. Mas quando a gente tá fazendo algo, nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter alguma coisa pra ser melhorado. Então esse vídeo é sobre isso, assim. Pra você que não tem um hobby, procure, encontre, teste várias coisas. Pinte, faça cerâmica, faça bordado, faça costura, faça colagem. Qualquer coisa que te instigue a criar, né? Porque isso é importante, mas que também seja uma válvula de escape para quando as coisas aqui dentro estiverem muito acumuladas, muito caóticas, muito bagunçadas. Essa é a conversa que eu queria ter com vocês hoje, web amigas. Hobbies são importantes, principalmente nessa vida adulta. Porque depois que a gente fica adulto, a gente fica chato. E a gente esquece como é prazeroso se divertir com coisa boba, com coisa que não exige um grande esforço da sua mente, da sua capacidade intelectual. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você
pratica algum hobby, tem algum hobby, deixa aqui nos comentários. Porque esse ano eu tô procurando hobbies novos. Além, né, dos que eu já adquiri aí pelo meio do caminho. Que são a cerâmica e a pintura. Então, se você tem um hobby que você acha muito legal, que você acha incrível de fazer, deixa aqui nos comentários. Porque pode ser o próximo hobby que eu comece. Vejo você no próximo vídeo, web amiga.